Bom dia, boa tarde, boa noite, Benino Nordeste Paulista, Fernando Baioco, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um de nossos capítulos, nossos episódios, para a gente falar sobre network, para a gente falar sobre, obviamente, sobre o BNI. E a gente aqui está com um membro novinho de Regional, são 6 anos, 7 anos... Eu vou para o segundo, na verdade. No terceiro. Terceiro ano, já é bastante. Segunda renovação. Né? É tão conhecido e tão dentro do nosso dia a dia que parece que já faz muitos anos que está com a gente, tá vendo? Por isso que eu falei que tem muitos anos já, né? A gente estava, inclusive, batendo um papo ali, fui visitar ali a empresa dele, e ele falando sobre, né, a empresa e falando sobre todo esse universo de relacionamento que ele está envolvido aqui. Ele é Millionaire Giver na nossa regional, ele é coordenador de crescimento da equipe dele, do BNI Imperador, e ele é sócio, junto com a esposa dele, do Colégio Mundo Saber. Seja muito bem-vindo, Regno. Obrigado, Baioco. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui no podcast Qualitar. Baioco. Aqui não é o Qualitar. Aqui é o estúdio Qualitar, mas é o Nordeste Paulista. Certo. Aqui é o meu. É uma alegria enorme estar falando com toda a regional, quem sabe outras regionais em breve também, né? Eu tô mandando para todo mundo, viu? Eu mando mesmo. Muito bacana. Vou esperar você perguntar, porque hoje eu posso dizer que eu tenho BNI na veia. A gente bateu um papo, eu quero ouvir bastante a sua história sobre isso, né? E aí, já que você deixou a deixa, conta pra gente primeiro o que é o Colégio Mundo Saber. Vamos lá. O Colégio Mundo do Saber completou 20 anos, agora em março que passou. A minha esposa montou ele. Era um sonho de uma adolescente que tinha acabado o terceirão e não tinha conseguido o resultado que queria nos vestibulares. Aí passou no Sebrae e pegou uma cadernetinha como montar uma escola. Oi. Chegou para a mãe e falou assim: mãe, eu quero que você me ajude a montar uma escola. A mãe falou: minha filha, você está doida, vai montar escola? Ela tinha concepção de que diretora de escola ia viver pobre para a vida toda, né? Não, mas é o que eu quero montar a escola. Ok. Porque, te interrompendo, o professor tem o pessoal tem visão de um professor, né, não tem futuro, né? Muita gente tem essa visão mesmo. Hoje nós temos uma visão bem diferente que eu vou chegar nesse ponto. É isso aí. Continue, desculpa. Tá tranquilo. E aí eu cheguei na vida da Larissa 2 anos depois. A escola já tinha 2 anos. Ela começou com 6 alunos. Quando eu conheci ela, devia ter ali uns 40, mais ou menos. E aí essa história é muito interessante, que eu cheguei lá um dia, a gente estava de amizade colorida, e ela me levou numa sala de aula, e a turma me recebeu já com um corinho, né, decorado. Achei aquilo tão lindo. A turma falou para mim assim, ela chegou e falou: turma, temos uma visita. Aí todo mundo virou para mim e falou assim: boa tarde. Seja bem-vindo à nossa escola, Mundo do Saber, a melhor escola da América Latina. Eu falei: nossa, que legal, achei aquilo muito legal. E aí nosso relacionamento já estava afirmando mesmo, né? Então, quando eu cheguei na vida da Larissa, a escola tinha 2 anos. Não vou contar a história inteira, senão, né? Abrevia. Isso, vou na boa abreviada. Agora está fazendo 12 anos, agora em julho, que eu parei de atender minha clientela para fora. Eu sou da área da informática, como você é. É verdade. E aí eu dava manutenção em notebooks, em redes. Na época, quando eu parei, eu era terceirizado de uma empresa de São Paulo, então eu dava manutenção em caixa de lotérica. Caramba. Girava a região, rodava a região, consertando caixa de lotérica. Quase não viajava. Nossa, 400, 500 quilômetros por dia. Nossa Senhora. E aí aconteceu num dia que eu vi um acidente na rodovia que me deixou assustado. E cheguei em casa à noite, contei para ela. Ela estava grávida da nossa caçula, da Manuela. E aí falei para ela: nossa, eu vi um acidente hoje, né? Assim, tal, contei os detalhes. E já vinha de encontro com uma ideia que ela estava já formulando durante o dia. Ela falou para mim assim: ué, amor, eu estou querendo colocar uma pessoa de confiança no financeiro do colégio. Por que você não vem para o colégio? Eu falei: nossa, agora. Já mandei um e-mail para a firma lá, me desliguei, fui para dentro do colégio, comecei também arrumando a informática, também mexendo com o financeiro, e como a escola não tinha tanto fluxo como tem hoje, ainda fazia reparos, né? Trocava lá uma torneira, uma lâmpada e tal. Era aquela... Handyman mesmo. Era o bombriozão da escola. Ia pro portão para entregar alunos à tarde, né? Então eu já via o pai chegando: fulaninho tal, sala tal, né? Fazia muita coisa naquela época. A escola foi tomando uma proporção. Hoje nós somos em 2 colégios em Franca, né?
e com quase 700 alunos. Então, hoje, eu já não faço nenhuma dessas tarefas mais. Aí você não tem como. Não tem nem jeito. E parafraseando o André Mantovani, que palestra brilhante que ele deu para a gente lá quinta-feira, foi muito boa. Parafraseando ele, hoje eu sou o CNO do colégio. Então, eu sou o chefe de networking do colégio. Né? Então, assim, tem uma oportunidade de networking, opa, tô dentro. E a Larice adora algumas oportunidades que aparecem, né? Por exemplo, essa semana eu fiquei sabendo que teria lá um evento que é a Noite da Celebridade do colunista Well, em Franca. O ano passado eu fiquei sabendo bem na data, não consegui me organizar para estar lá com ela. Dessa vez eu fiquei sabendo 2 semanas antes. Já entrei em contato com o pessoal, adquiri o meu ingresso da Larice. Então, sexta-feira a gente foi, conhecemos alguns empresários da Alta, né, lá de Franca. Ela fez amizade com um monte de mulheres, tirou foto, postou, dançou pra caramba. Então, eu falo que ela se beneficia bastante, né, com esse meu CNO, com eu estar buscando tanto network como eu busco hoje. Que legal, que legal. E então, você falou, hoje o colégio ele atende de qual idade até qual idade, qual classe até qual classe? Hoje nós somos 2 colégios, como eu falei, então nós atendemos todas as faixas etárias, do recém-nascido até o pré-vestibular. Né? Então nós temos a unidade 1, a primeira unidade fica lá no Jardim Milena, aqui em Franca. Lá nós temos cerca de 440 alunos nessa faixa, dos recém-nascidos até o 9º ano, na verdade. Lá tem berçário? Lá tem o berçário. A unidade 2, aquela nova que você conheceu, lá não tem berçário, pelo menos ainda. Lá nós temos desde o pré-1, desde os 4 aninhos, que já é a educação obrigatória. Então, ali nós temos pré-1, pré-2, aí vai 1º ao 5º ano, né, que é o Funde 1, 6º ao 9º, que é o Funde 2, tem o ensino médio e tem o pré-vestibular. Já tem o pré-vestibular também? Temos, lá nós temos pré-vestibular. Lembrando que nós somos COC, né? Então nós estamos no nosso 4º ano com material COC. E o COC ficou com uma escola aqui em Franca por uns 20 anos. Aí, num belo dia, um representante do COC mandou mensagem para a Larice. Falou assim, assim, curto e grosso, assim, quer ser COC? Ela falou, mas como assim? É fácil desse jeito, quer ser COC? Ele falou, não, vamos conversar, vamos fazer umas reuniões, né? A gente se encontrou com o cara, teve algumas reuniões e tal, assinamos com o COC. Então, 25, nós começamos em 2021, 2, 3, 4, 5, não, então 2022, nós começamos com o COC, e bem naquele fim de ano que nós viramos o sistema, a outra escola, que era COC, ela fez um movimento inverso. Ela deixou do COC para usar um outro sistema. Um outro método. Então, por 2 anos, nós ficamos com a exclusividade do COC em Franca. Agora tem outras 2 escolas também e tal, mas a gente é bastante amigos, né, as diretorias. E assim, houve um momento no começo de 2023, agora já entrando a história do Beni com a gente já estava com o COC, o pessoal já estava adaptado, né? A escola já estava crescendo, mas a gente parou, pensou assim, nossa, peraí, nesse momento, o COC não tem ensino médio em Franca. Até esse momento você tinha só a unidade 1? Só tinha a unidade 1. A unidade 2 nós começamos em janeiro de 2024. Agora, ano passado. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí eu e Larice, né, reunimos lá com as coordenadoras, né, aquele brainstorm ali, né, o que a gente faz para crescer o colégio. Nisso, eu já estava sendo convidado pelo Beni já fazia um tempo já, fazia ali uns 2 ou 3 anos. E sempre recusando. Não vou nisso não. O Pablo me convidou, o David me convidou, Salatiel, o Thales da MTW, o Luigi. Nossa, o Luigi ficou no meu pé um tempo também. Quem te convenceu no final? Quem foi o último? O último? Pablo Magela. Ei, o Zô deve ter ficado feliz, hein? Imagina. Lazarento, olha lá. Não, no dia que eu cheguei lá, foi uma festa, né? Aquele monte de conhecidos. Nossa, você veio. Mas você veio com quem? Falei, Pablo me trouxe. Deixa o Pablo. Você não vem comigo, mas vem com ele. Vem com o Pablo. É assim. E aí, a gente conversando na reunião, a Larissa falou assim, até engraçado, falou assim, amor, e aquele Beni do Pablo? Vai lá conhecer aquilo. Eu falei, eu vou lá conhecer então, né? Chamei o Pablo, pensa que convite mais fácil foi esse. Ô Pablo, eu acho que está na hora que eu lá conhecer o BNI. Ele falou, tá, então vamos conversar direitinho, né, para eu alinhar com você, como é que você vai lá para conhecer. Beleza. Cheguei lá no dia, assisti a reunião, fui para a sala de entrevista, e aí eu lembro certinho que quem me entrevistou foi a Monique, eu já tinha amizade há muitos anos, e o Júnior Carilli, que eu também tenho amizade com ele há mais de 20 anos. E é interessante que eu falei pro Júnior, falei assim, ó,
não precisa florear muito, eu já vim com a intenção de entrar, eu quero entrar. E hoje eu penso, né? Nossa, foi um convite muito fácil. Nossa Pablo. Senhora. Nossa, Deus. Não, ainda mais porque é aquele negócio, né? Quem mandou, né, tinha poder, né? Foi a Larissa falou, vai. A Clarice falou, vai. Ele falou, tá bom, então eu vou. É irrecusável, né? Não tem como, vai dizer não, não dorme, não dorme no sofá também. Ela abriu a porta, vai lá conhecer esse Beni do Pablo. Eu vou com todo prazer, nossa. E aí, cheguei, entrei. Eu tenho certeza que, como todo mundo que chega lá a primeira vez, eu fiquei perdidão. Lógico, né? Conheci o pessoal, mas aí via reunião e tal. O que é isso aqui? Né? Nossa, gente, será que eu vou saber fazer esse negócio aqui? Porque, nossa, e esse pessoal, e falando aqui 20 segundos, pedindo referência, e depois agradece ONF. O que é ONF? O que é isso, né? Será que eu vou saber fazer isso? Fiquei com aquele medão. Mas a equipe pequenininha? Não, a equipe estava com 95 pessoas, se eu não me engano, sabe? Tava... Pequena a equipe. Nem dá medo. Quase nada. Aquele monte de gente. Um monte de gente. O dia que eu peguei o microfone pela primeira vez, pensei, nossa, eu gosto de falar em público, né? Tanto que eu tô aqui hoje. Mas pegar aquele microfone, ficar em pé, falar para aquele monte de gente, nossa, a perna tremeu na hora. Mas correu tudo bem. E uma coisa muito bacana que eu acho da metodologia até hoje, a gente quando entra no BNI, primeira coisa, a diretoria do BNI, ela destaca para a gente um mentor, uma pessoa que vai acompanhar, que vai ensinar a gente por 8 semanas. E aí dei a sorte de ter um mentor muito camarada, que é o Silvinho. O Silvinho é um cara muito bacana da Projetium. Aquelas 8 semanas, conversamos bastante, tirou todas as dúvidas. E mesmo assim, acabou as 8 semanas, ele não me deixou sozinho. Me procurava quase toda reunião. Regno, tá indo tudo certo? Tem alguma dúvida? Como é que tá? Porque já não era mais só mentor e mentorado, né? Já existia uma amizade mesmo, então tem a preocupação. Como a maioria. Eu cheguei lá, já tinha alguns amigos, como eu falei. Mas aí, em pouco tempo, o pessoal abraça a gente de uma forma que, olha, eu vou te falar uma coisa, Baioco. Nós temos uma frase no BNI, que é que o BNI não faz bem apenas para o CNPJ, mas também faz muito bem para o CPF. Isso. Olha, posso te dizer que eu precisava desse grupo de amigos. Nossa! Eles fazem uma diferença na minha vida. O tanto que eu já aprendi, o tanto que eu já cresci, amadureci naquele grupo. A Larissa fala até hoje, ela fala, nossa, o Regno não pode sair do BNI, porque fez muito bem. Foi melhor que uma faculdade. Aí. É exatamente isso que eu vou falar, né? Se você puder comparar você antes do BNI e agora, né? Pontua algumas mudanças que você sentiu em você. Além de ficar falando assim, não, eu melhorei muito, mas o que você sentiu ali? Vou falar assim, primeiro passo, né? A pessoa, quando ela está à frente de uma equipe, de um negócio, a pessoa ela tem que, primeiramente, ser vista, tem que gostar de ser vista, saber que ela precisa ser vista, ser lembrada. E aí, estar nas reuniões toda quinta-feira já me ajudou a criar essa constância, criar essa disciplina. Outra coisa que a gente, enquanto empresário, a gente quer representar bem a nossa empresa, a nossa equipe, a gente também precisa estar bem aparentado. Aprendi a mudar pra caramba o meu visual também. Eu ia sempre de calça cargo com coturno. Eu gosto de usar aquilo, para mim é confortável. Uma gola polo. Quem sou eu para dizer não? Mas hoje, no dia a dia, eu ando me vestindo assim, camisas melhores, paletó, às vezes, conforme tiver o clima e tal. Não deixo meu PIN. Já teve gente que se convidou para ir comigo na reunião, porque o que é esse Beni, esse broche seu? O que é isso? Aí, é o broche. Aí explico para as pessoas, nós somos um grupo de empresários e o nosso foco é fazer negócios entre nós mesmos ali no grupo, né? Então, quer dizer, a gente entra para o grupo, nossos negócios aumentam. Isso é inegável, isso aí, isso acontece, irremediavelmente acontece. E as pessoas falam, nossa, que legal, então quero lá conhecer. Né? Então, aprendi... Então, são essas coisas. Aprendi essa constância, aprendi a me fazer ser visto, ser lembrado pelas pessoas. E nesse ser visto, ser lembrado, eu sempre estou passando aquela mensagem que, se eu sou uma pessoa assim, que eu me preocupo assim com o meu negócio não é qualquer coisa. Né? O meu colégio não é qualquer um. Não é uma escola onde o aluno vai chegar lá e ele é mais um, ele é um número naquela turma. Não, as pessoas já veem. Pelo meu comprometimento, pela minha postura, eles já veem que a escola também trata as pessoas de uma forma diferente. Você está lá representando a sua empresa, a sua escola. Então, o que você passa é o que eles vão ver da escola. Se você passa comprometimento, eles vão ver uma escola comprometida.
Se você passa desse compromisso, eles vão ver uma escola descompromissada. Né? Exatamente. E aí tem um dado que eu gosto de falar. Hoje eu peguei uns números certinho para poder trazer aqui no podcast. Boa. Eu entrei, digamos assim, passei julho de 2023, ali naquele período, né, entrevista, entra e tal. Entrei em primeira semana de agosto. E aí meu negócio como colégio, a gente já conhece a curva de confiança, sabe que no caso do colégio ela é longa. Não é uma coisa assim, por exemplo... São ciclos, né? São ciclos. Sim. A pessoa, ela entra hoje, aí ela conhece o Orliço, que é depósito de bebida, no fim de semana está comprando do cara já. Sim, normal. Mas no meu caso, para ele matricular o filho no colégio, leva um tempo. A pessoa... No melhor das hipóteses, tem que esperar terminar o ano. É exatamente o que acontece no meu caso. Então eu passei de agosto até dezembro ali, toda reunião, estou lá presente, falando do colégio, né, fazendo meus 20 segundos bonitinho, falando né, de eventos, de promoções do colégio. Quando virou o ano, de 23 para 24, hoje eu tenho as contas aqui, nós tivemos 11 matrículas. 11? Vindas do BNI. Já foi algo bom. Pô. Já foi legal. Sim, com certeza. Nisso, né, não foram todas referências internas, algumas foram externas também. Excelente. Melhor ainda. Melhor ainda. Aí entrou 2024 inteirinho, falando do colégio, tal, sempre agradecendo as mesmas ONFs, né, que era o mesmo pessoal sempre. 24 para 25, a gente levou até um susto agora nas matrículas. No primeiro ano eu falei que foram 11. Hoje eu tenho planilhado, hoje nós temos 48 alunos que vieram através do BNI. Hoje eu até tenho um problema muito bom, que é o de tempos em tempos chamar as pessoas para perguntar, fulano, você indicou o colégio para outra pessoa, sabe se virou matrícula? Porque é uma referência de terceiro grau. Sim, né? Claro. Eu já descobri algumas que vieram dessa forma. Por exemplo, tem membro que, por logística, ainda não trouxe o filho para o colégio, entendo, respeito. A gente tem que entender, né? Porque também não é assim, né? É difícil. Eu falo para a Larissa que se eu fosse um pai comum, a logística ia pesar muito para mim, né? Ia ser um decisor. E é mesmo. Claro. Mas tem membros, não me trouxeram os filhos para o colégio ainda, logística e tal, mas fizeram referência para seus amigos, que viraram matrícula, que já falaram para outros que viraram matrícula, sabe? E eu estou prestes a descobrir agora esse próximo nível, né? Mas esse é o foco, né? Porque a gente não tem que focar o membro. O membro ele vai vir se ele puder. Eu vou falar o exemplo eu, como corretor de seguros. Tem gente que o cunhado é corretor de seguros, o irmão é corretor de seguros. Como é que eu vou tirar a pólice deste membro, né, que está no irmão, e vou trazer para mim? Eu nem quero que isso aconteça, mas ele vai indicar um amigo dele, vai fazer um trabalho de relacionamento. Porque uma coisa é você ter um irmão corretor de seguros, né, um cunhado corretor de seguros, e deixar a sua pólice lá para você evitar dores de cabeça, né? Brigas na família. Mas os meus amigos eu posso referenciar. A mesma coisa acontece. O membro talvez tenha algum impeditivo. No seu caso, a logística é um deles. Eu moro do outro lado da cidade, como é que eu vou fazer? Uhum. Né? Não vou me obrigar. Gente, nem para você é interessante também. Mas ele conhecendo, ele pode falar, eu tenho um amigo meu que mora perto lá do Mundo Saber, e eu posso referenciar porque está procurando, ele está insatisfeito com a escola onde está, ele quer ter uma mudança, ele quer, entendeu? Uma série de... Às vezes ele está numa escola que não tem continuidade, então Sim. ele tem só ali o primeiro... É difícil para mim, porque eu sou da época antiga, né? Sou até a oitava série, depois o primeiro, segundo e terceiro, né? Isso. Então, olha, eu tenho até a oitava série, não tenho o segundo e terceiro, não médio, né? Então, para ele é interessante, ele já quer colocar para ele ter continuidade, então aí ele vai identificando isso, né? E aí você falou de ciclos, você falou um negócio muito importante, que eu acho que é importante a gente focar nisso, você não consegue ter matrícula no meio do semestre. São raras as ocasiões que pode acontecer, mas o mais comum estou finalizando um ciclo, que é o ano letivo, e aí eu quero procurar uma nova escola. E aí sim você começa um processo de procura. Ali para outubro, mais ou menos, começa um trabalho de procura. Mas para você poder ter o trabalho de procura do pai, você tem que ter construído a credibilidade e a confiança nele. Exatamente. E aí, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Falei que aquele período todo, né, de agosto de 23 até dezembro, tal, depois falei 2024 inteiro, fui construindo minha credibilidade. Como que eu fiz isso? Eu aprendi a metodologia,
Eu absorvi a metodologia e Até vou por te isso que eu falar. falei que eu achava que você tinha uns 7 anos de BNI. É, De tão que você está pois é, envolvido. eu faço, olha, eu vou te falar que eu faço o máximo que eu consigo na metodologia ali, ó, bonitinho. Eu tenho uma substituta no colégio, e aí em outubro nós viajamos, que é aniversário das 2 filhas, ela foi no meu lugar, e eu achei muito interessante que depois, quando nós voltamos da viagem, ela falou para a Larissa, longe de mim, que eu achei interessante, eu acho que ela não queria que eu me sentisse assim, né, eu vou inflar meu peito e tal. Ela falou assim, Larissa, se todo mundo do BNI fizesse o que o Regno faz, estava todo mundo rico. Ah. Olha, quer ver uma das coisas que eu faço hoje em dia? Faço, bato na tecla e exijo que seja feita. O colégio hoje está grande. Sim. São quase 700 alunos. Sim, 2 unidades, 2 700 unidades. A equipe hoje são 120 pessoas. É gente pra caramba. Muita gente. Então, nós temos um departamento de compras. Eu peguei todos os links dos grupos de Franca, né? Tem lá, BNI Imperador, Maior, todos. Põe na mão da menina e eu falo para ela, tudo que você for comprar, qualquer coisa, pelo menos cota com o pessoal do BNI. Se não tem no meu grupo, tem em outro grupo, pode ter certeza. Eu sei disso porque também, outro detalhe da metodologia, eu visito os outros grupos, se lá tem um colégio, claro que eu fico mais na minha, respeito o espaço da pessoa, né? Mas estou ali, me faço visível, né? Às vezes a pessoa, né, me vê lá, quer me seguir no meu Instagram, aí conhece o colégio e tal. Então, visito os outros grupos e tal. Falam sempre para o pessoal do compras, pelo menos orçar as coisas com o pessoal do BNI. Fala assim, ó, faz o orçamento, mesmo que de repente o preço dele não estiver bacana, mas pelo menos orça com o pessoal. Vai que você descobre ali um preço bacana, uma entrega boa, vamos comprar com eles. O que isso me traz? Referência. É isso aí. Não há uma semana em que eu entrego menos do que 10 referências. Toda semana. Toda semana. Porque você entendeu que você tem ali um pool de profissionais que vão te atender. E como você é membro do BNI, isso te ajuda, você inclusive, a prestigiar os membros. Você também recebe de volta toda uma questão de qualidade, porque a gente tem código de ética, então também é uma garantia para você, né? E você faz a roda girar. Tá? E aí, a gente voltando a falar de logística e tudo mais, o membro pode estar longe, né, longe da escola, da equipe dele, mas ele pode estar perto da sua escola. E é óbvio que, por essa questão, ele vai falar, pô, ele também é membro, então eu vou ajudar ele, e vou colocar meu filho lá, se for o caso, meus amigos que estiverem perto daqui vai colocar lá, e ele também expande a capacidade de ajuda. E o maior erro é exatamente você também querer fazer assim, né? Não, que é tudo meu, é só meu. Gente, é relacionamento. Para ele, não vale a pena para colocar o filho na sua escola, mas você vai impedir de que ele entre numa escola que é mesmo BNI também? Se para ele está do outro lado, a escola do outro lado, e é melhor para ele logística, ajuda lá. É todo o movimento que vai acontecer. Aquilo, de uma forma, vai voltar para você também. Com o movimento de construção de visibilidade, credibilidade, o nome, a marca, e aí tudo vai. Exatamente. Não é à toa que eu até fiquei lisonjeado você falando no começo que eu tinha 6, 7 anos. Não, mas eu achava mesmo, porque... Olha, que legal, Elton. Porque parece, né? Porque, parece mesmo, o Regno entrou depois de mim. E hoje eu acho que o Regno tem 10 anos de... Olha, mas é porque é exatamente isso, é o envolvimento. Sempre que eu vou visitar, é fácil de destacar, porque você está ali envolvido, você faz parte, você tem interesse, você se envolve, você está disposto, está disponível. Obviamente tem a questão de apresentação das contribuições. Tudo isso constrói a visibilidade, faz com que você, mesmo não tendo certo, o pessoal fala, esse cara aqui está dentro faz anos. Primeiro dia que eu visitei o BNI Virtude, achei muito interessante, eu estava ali atrás com os convidados, e aí o Cadu, que ele é o VP, né, do grupo, o Cadu levantou, vamos receber os convidados e tal, fulano, ciclano, aí falou assim, do BNI Imperador tem o Regno Molina. Fiquei de pé, ele deu uma pausa e falou assim, galera, o cara é giver, hein? Quer fazer negócio, cola nele. Olha! Olha lá, reconhecimento. Legal. Reconhecimento. É tudo essa construção mesmo. Então, para você imagina que o seu processo de fechamento são ciclos. Então, são raros, como eu falei, são raras mudanças meio de semestre. Não é assim. Alguns deve ter acontecido muito grave para a pessoa tirar e colocar em outro. Então, são ciclos, né? Você tem o crescimento de cada ciclo, um crescimento maior de representatividade, de faturamento através do BNI. Só que para você ter isso, no seu caso, você precisou se dedicar.
Exato. Né? E aí, quando a gente fala de network, de construção de relacionamento, é isso mesmo. Você precisa, muitas vezes, no início, doar mais do que você vai receber. Só que depois, aquilo inverte. Exatamente. Né? Eu até aprendi com um mestre, agora não lembro o nome dele, que o foguete sempre gasta mais combustível na decolagem, não é? No momento verdade. inicial. É verdade. Depois ele estabiliza e aí vai, né, naquela velocidade constante, até aumentando. Então, no começo, a gente precisa se dedicar um pouquinho a mais, sim, mas até quando eu estava lá na filiação, quando eu ia entrevistar as pessoas, eu falava, gente, no BNI a gente tem lá algumas metas para cumprir de referência, né, de ONF, 1 a 1, mas não é nada que aperta a agenda da gente. Não é aquela coisa que você fala assim, nossa, eu parei de trabalhar por causa do BNI. Não existe isso. Não existe isso. De forma alguma. Se isso acontecendo, ele está executando a metodologia errada. Exatamente. Ele não entendeu. É. Ele não entendeu. Tanto que, olha só, uma coisa até engraçada. Eu entrei em agosto de 2023 e aí eu fui subindo no Traffic Lights, eu cheguei nos 80 pontos e parei. Travei. E aí eu via outras pessoas entrando depois de mim, como o Fabinho, famosinho, a Adriana, da Droga Vida, e eles subiam, já ia lá para os 90, para os 100 pontos. Eu falava, mas o que eu estou fazendo de errado? Alguma coisa eu estou fazendo de errado, né? Alguma coisa tem. Alguma lição eu deixei passar, não é possível. Aí eu me candidatei para ser mentor. E fui fazer um treinamento com o Renato da Renil, para ver como que a coisa é séria. Eles não apenas me entregaram o material e toma, agora você é mentor. Não, vem cá que você vai aprender a ser mentor. Aí na reunião com o Renato, eu vi a folhinha das metas nossa, eu vi que eu não estava levando convidados e eu que não estava fazendo o EG. Eu falei, nossa, mas que educação, erro, faltava educação. Que erro bobo. Aí apertei o pé, peguei para ler artigos, para assistir palestras no YouTube e tal. As minhas filhas iam dormir à noite, eu ia para o YouTube, assistia lá 2, 3 palestras. Rapidinho coloquei, né, a casa em ordem, subi lá para os 100 pontos. E estava vendo meus números hoje, faz 8 meses que eu estou em primeiro ou segundo. Olha que beleza. Gente, Cadê aquela câmera? Posso olhar? Gente, é dedicação. É uma dedicação que vale muito a pena. Quando você está falando, né, de quem não conhece, você está falando de semáforo, que é um acompanhamento que a gente faz, são vetores, né? E às vezes você rala de fazer reunião de 1 a 1 para conhecer o outro e fala, nossa, estou fazendo um bando de reunião de 1 a 1 e eu não cresço no meu controle, nos meus vetores. É porque são vários vetores, não é um só. Né? E aí, só que tem alguns vetores que puxam outros vetores. Então, se você faz reuniões de 1 a 1 com outros membros, você puxa os vetores de referência, de obrigado pelo negócio fechado, e se você souber fazer direitinho, pode até mesmo subir o de convidado. Né? Porque você não é só 1 a 1 não é só para ajudar em negócio, mas também talvez para trazer um parceiro de negócio, alguma outra, um outro membro para poder completar o power team daquele membro. Então, você pode até crescer também a questão de convidado ou até mesmo visitante. Né? O da educação, ele aborda tudo. Porque no da educação, ele vai ensinar você a fazer 1 a 1 com qualidade, fazer uma referência com qualidade, a convidar com qualidade. Né? Então, e você abordando 1 a 1, referência, convidado, você vai pegar todos os vetores de uma forma em algum momento. Então, da educação, muitas vezes é deixada de lado, como não sendo muito importante, mas é aquela frase do Abraham Lincoln, né? É do Abraham Lincoln, que é se eu tiver 8 horas de trabalho, passaria 7 horas afiando machado e 1 hora cortando árvores. É o Abraham Lincoln, não é? Não lembro se é dele, mas essa frase, eu também não lembro. Já consultei para mim aí, produção. produção. Mas é exatamente isso. O da educação é o fiel machado. É você ouvir de quem já tem muita experiência, de quem já passou por aquilo, como ele faz. E aí vai ser muito mais fácil para você executar. Em vez de você tentar inovar ou criar um processo de convidar ou de referenciar ou de fazer 1 a 1, a gente já tem tudo isso pronto, a metodologia já está pronta. Então você vai aprender e aí vai ficar mais fácil o caminho para você. Então, na educação, é a primeira coisa que eu falo para todo mundo. O cara fala assim, eu quero melhorar meu traffic lights, meu semáforo, meus vetores. Eu falo, estude. Vai fazer o podcast, Abraham Lincoln, né? Você tem. Podcast, vai ouvir podcast, vai no Business Builder, que é a nossa universidade online, vai lá fazer os cursos, vai atrás de um mentor, vai atrás do performance, vai atrás. Você vai ter todo esse processo. Aí, rapidinho, você vai ver os seus vetores melhorando.
só com a educação. E a gente descobre quando o membro não está estudando, quando a gente está conversando com ele, ele tem uma série de dificuldades ou ele não está citando podcasts. Porque o membro sempre cita. Não, eu vi no podcast XYZ, eu li naquele livro XYZ, eu estava no treinamento, eu vi no Business Build isso aqui. Fala, o cara está estudando. Porque ele está usando aquele conhecimento para poder passar para os outros numa conversa. Né? Mas você falou certo, na educação. Foque na educação. E se engana quem pensa que as unidades de educação são únicas exclusivamente para o BNI. Não, a gente aprende coisa para o nosso negócio mesmo. Assistindo... Desculpa. Agora, não, pode falar. Não, pode falar. Assistindo uma palestra de uma conferência, eu não lembro agora o nome dele, mas era um DC português. Né? Lá de Portugal, claro. Vixe. E aí ele... Quase não tem. E aí ele falando... Eu peguei com ele uma ideia que eu já coloquei na escola, que era de fazer um formulário do Google mesmo, pedindo feedback para os clientes, sem necessidade deles se identificarem, e disparar nas listas de transmissão. Eu pensei, nossa, essa ideia é muito boa. Aí foi um outro parâmetro que a gente teve, que o colégio está muito bem, porque, digamos assim, que 85% a 90% foram notas altíssimas, né? E alguns foram aqueles feedbacks mais de construção. De oportunidades mesmo. Claro, e que são muito válidos. E essa ferramenta, eu peguei ela por uma ideia, né, numa palestra de uma UEG. Teve uma equipe que passou uma variação 360 agora. Ele falou, eu quero passar. Vai mandar bala? Vamos mandar bala. Mas pede para que eles, depois de pontuar, comentar. Porque muito mais do que você dar pontos a um coordenador... É você trazer o seu comentário do porquê você pontuou. Porque se você fala assim, vou dar lá para o Regno, coordenador de crescimento do Imperador 1, e você não pontua o porquê que você deu 1, eu descarto. Porque eu não sei o porquê que deu 1. No máximo que eu vou fazer vai ser, Regno, tá tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na sua coordenação. Como é que você está trabalhando na sua coordenação? Só que, entende que é muito abrangente? Agora, se você pontuar 1, se você pontuar 5, eu também quero saber o porquê que você deu 5. Porque aí você vai me falar aqui, olha, faz assim, é assim, eu acho isso. A gente acabou de ter uma reunião com o gerente de operações do BNI, com a presença, inclusive, do diretor nacional. Só alguns diretores executivos ali que a gente se reúne de certa forma. E a primeira coisa que ele abriu foi, eu gostaria de ouvir de vocês o comentário de vocês sobre a nossa conferência. O que vocês acham que foi legal, o que acham que precisa melhorar? Por quê? Porque a gente vai ter agora, em 2016, uma outra conferência, agora chama-se Summit, mas uma outra conferência do BNI, vai ser em São Paulo, e como é que eles podem manter o que está fazendo bem e melhorar o que precisou ser melhorado, o que faltou, o que ficou perdido, o que ficou solto. Então, você fazendo isso ajuda pra caramba para você. E é mais importante do que saber, nossa, eu estou com pontuação aqui de 1 a 5, eu estou com 4.8, onde eu preciso ainda melhorar. Então, você fez certinho, foi a melhor coisa. Eu ia comentar sobre, você comentou sobre a questão do trabalhar para o BNI, da educação, fazer educação para o BNI. Eu abordei uma equipe uma vez, porque equipes mais antigas, a gente tem algumas falas que mais membros ainda, ex-membros, né, vamos pôr assim, né, membros que saíram, né? Estar no BNI é trabalhar para o BNI, é trabalhar para o diretor executivo, é fazer o diretor executivo ganhar dinheiro. E aí eu fui nessa equipe mais antiga, e eu falei assim para eles assim, vamos passar pelas 5 contribuições básicas do BNI? Eu falei assim, quando você faz reunião de 1 a 1, você fala do BNI ou você fala da sua empresa ou da empresa do outro membro? Aí todo mundo, da empresa. Eu falei, acho que você estiver falando do BNI está errado. Você tem que falar da sua empresa. E quando você fala da sua empresa, quem ganha com isso? É o BNI ou a sua empresa? Aí a minha empresa. Eu falei, ótimo, beleza, então 1 a menos, né? Quando você passa referência, você passa referência para o BNI ou você passa referência para um colega seu? Para o colega meu. Você constrói a reputação de quem? Do BNI ou sua? Minha. E quem ganha com isso? Eu. Então, não tem BNI, né? Eu tiro o BNI. 3. Quando você... foi 1 a 1. Quando você está presente, você está se expondo, porque a presença é uma contribuição. Está se expondo, mostrando para os seus parceiros que você está presente. Você está beneficiando o BNI ou a sua empresa? A minha empresa. Eu falei, ótimo, então mais 1. Né? Porque quando você estuda, quem aprende é o BNI ou é você? Ele não sou eu. Então tá, então é você. Aí eu fiz assim, quando você convida para o BNI, quando você convida para a sua equipe, quem é que ganha com isso? Aí eles estavam no caminho, a gente, eu falei, e o BNI?
Porque aí sim, o BNI tem a expansão da visibilidade da metodologia, a vinda de um novo membro. Sim, existe uma anuidade, a gente não trabalha de graça, mas vocês entenderam que de todos os 5 principais contribuições, na última, e dividido o benefício. Então, tudo que vocês fazem no BNI é para a sua empresa, até mesmo quando você convida. A gente vai pegar só um pedacinho, porque é a nossa função, nosso trabalho. Só que até aqui mesmo, quando aí sim nós entramos, nós ganhamos, vocês ganham também, porque quando aumenta a sua equipe, vocês têm maior faturamento, maior relacionamento, mais negócios. Então, Exato. não tem essa de trabalhar para o BNI. Você não trabalha para o BNI. A Luciene tem uma fala muito legal também, que eu acho que ela gosta de falar assim para os novos convidados, né, lá na salinha de entrevistas, que quando você está entrando para o BNI, você está adquirindo uma caixa de ferramentas que vai te ajudar no networking e, consequentemente, aumentar a sua empresa. Fala, essa analogia é excelente. Excelente, excelente. Você falou do 1 a 1, se quando a gente está fazendo 1 a 1, se a gente fala do BNI ou da empresa. Hoje também, a nossa equipe faz o passaporte com as 10 pessoas, mais o DC, né, com as 11 pessoas. Eu fui convidado para ser o mentor de 1 a 1 no passaporte, porque a diretoria julgou que eu faço 1 a 1 bem feito. Porque eu falo do colégio, eu mostro o colégio. Aqui assim, aqui funciona assado, tal, atende de tal idade, mostro lá a quadra, falo dos projetos. E aí, no final, às vezes, dá um tempinho, eu comento alguma coisa, né, sobre o BNI, mas o foco do 1 a 1 é eu falar do meu colégio. Sim, exatamente. Se você está passando muito mais tempo falando do BNI ou da sua equipe, no 1 a 1 você está perdendo a oportunidade. Não é para você falar de BNI, né? Mas se você já é um mentor, aí é um pouquinho mais, você já aproveita para dar uma sondada naquele membro para ver o que ele está precisando de ajuda. Isso. Mas o foco tem que ser a empresa, porque o 1 a 1 é para a empresa. É um empresário com um empresário conversando sobre as empresas deles, né? Não é para ficar conversando sobre a minha empresa BNI, vamos falar assim, né? Se eu for para falar sobre a minha empresa BNI, você faz reunião de 1 a 1 comigo. Porque aí eu sou o membro vamos falar assim, eu, o diretor, nós somos os membros do BNI, representando a cadeira BNI. Ele é para fazer com o próprio membro. É para vocês focarem entre vocês. Eu não quero que vocês falem do BNI, eu quero que vocês falem das suas empresas. Porque o tempo é de vocês, entendeu? Então, tá vendo que o processo todo, ele é todo voltado para o próprio membro. E aí, quando ele não executa, ele está prejudicando quem? A si próprio. A si próprio. A gente falava, né, não é a mesma a palavra, mas assim, quando minha mãe falava muito isso, né? Meu pai também falava isso também. Quando você está mentindo, você não está mentindo para mim, você está mentindo para você mesmo. Porque você sabe que você está falando não é verdade. A gente, às vezes, pode até comprar. Né? Então, quando você fala para mim que você está fazendo metodologia, mas você não está tendo resultado, e eu vou olhar os seus vetores, porque ali a gente olha números, e olha os seus vetores, e você não tem reunião de 1 a 1 feita, você não tem referência dada, teve 3 faltas num período de 6 meses, você já está quase indo para a 4ª falta, quase sendo desligado. Você vira para mim e fala, eu estou me dedicando? A minha resposta vai ser, acho que não. Então, a gente precisa rever a sua dedicação. E a outra é, o BNI não funciona, a metodologia do BNI não funciona. Eu vou olhar os seus vetores. A primeira coisa que eu faço é olhar os vetores. É olhar as suas contribuições. Por quê? Porque é tudo baseado na metodologia. Então, eu olho os seus vetores. Se não tem vetor bom, eu vou falar, olha, melhore os seus vetores e daqui a 6 meses a gente conversa. Porque se você melhorar os seus vetores, se você for um membro 80, 90, 100 pontos, um membro que nem você, Regno, que nem o Elton aqui, que participa, que dá ajuda, não tem como você não ter resultado. Não tem como. É a mesma coisa você ir numa academia e falar, não, eu estou indo lá, estou fazendo bonitinho que o médico, que o personal trainer está fazendo, sigo a alimentação, tudo e não estou tendo resultado. Não, peraí. Então, ou você tem um caso médico, né, ou então você está indo no hambúrguer... em vez de jantar certinho, você está comendo um hambúrguerzinho, você está, entendeu? Alguma coisa nessa equação não está batendo. Não tá batendo. Né? Alguma coisa não está funcionando. Então, o resultado que você tem é exatamente isso. A execução que você faz da metodologia como um todo. Né? E aí a gente dá. Aí o pessoal fala da analogia, né? O BNI, né? Que é o basta não inventar. Né? E aí o Antônio Afonso, que ele é o diretor distrital do Sul e diretor lá do executivo lá de Portugal.
né? Ele fala, né, baterias não inclusas. A energia você tem que colocar. Então eu te entrego um carrinho, tá aqui, ele funciona. Não adianta você colocar ele no chão, pegar o controle e rodar com ele, mas você não colocar energia nele. Mesma coisa, né? Então as duas analogias servem. Não inventa. Tem gente que fala assim, não, Fernando, porque tinha que fazer assim, assim, assado. Faz a metodologia. Faz isso aqui. Se você estiver fazendo, aí eu vou sentar com você de como a gente pode melhorar. Mas se você quer vir mudar por mudar, esquece. Esquece. Exato. E às vezes, como você falou, e às vezes eu também vejo algumas pessoas que a pessoa às vezes está desanimada, né? Tá lá brocochô, mas aí você vê a pessoa na reunião, ela pega o relatório, gente que está ali já há alguns meses, uma referência, 2 referências. Nossa, mas será que o nosso grupo tem hoje 80 e tantas pessoas? Isso é impossível que conseguiu só isso na semana. Não, pera. Tem uma até que tá bom. E aquelas que não tem nenhuma? Não, então, eu não essa semana, mencionar não, mas assim. essa semana não contribuí. Eu chego e falo, oi? 80 e poucos membros? E não teve uma referência? Pois é. Não, pera aí. Aí eu bato ali, quando eu tô lá, eu bato ali no diretor consultor e falo, o que está acontecendo? E ele não faz, ele não executa, ele só está aqui. Ele é aquele membro de 90 minutos que a gente chama, né? Ele aparece no início da reunião e desaparece no fim. E some durante a semana. Uhum. Não vai ter sucesso, não vai ter resultado. Exatamente. E pior que tem alguns que tem. Tem que... Mesmo assim, o cara consegue ter resultado. Porque nesses 90 minutos que ele participa, ele se encontra com pessoas que estão a fim de fazer, eles abordam ele, entendem a necessidade do cara, tem a possibilidade de ajudar o cara, ajuda o cara e ele ainda não faz. Eu já vi, cara. Assim, eu falo, rapaz, dá tão certo a metodologia que até quando o cara não faz, ele tem chance de dar certo. Uhum. Ele tem chance de conseguir. Pelo menos ele, faturar. Do jeito que você falou agora, eu lembrei de uma pessoa que esteve no grupo até recentemente e era mais ou menos esse modelo. As pessoas faziam negócio com ele, as pessoas iam atrás dele para fazer 1 a 1 tal. Toda semana o cara tinha umas ONF muito bonitas, referência só aquela mixaria, como sempre, né? Mas aí chega num ponto que... Ele não tem vida longa. E aí, assim, imagina se sem fazer já estava tendo resultado. Imagina se fizesse. Pois é. Imagina se o cara, como eu falei, imagina se o cara tirasse lá uma semana, né, um dia extra no mês para visitar um outro grupo. Nossa Senhora. Nós somos hoje em 6 grupos em Franca. Quer dizer, pode fazer 5 visitas diferentes. Se ele fizesse uma visita ao mês para esses grupos, né, ele já ia estar aumentando o leque dele, além dos 80 e tantos do nosso grupo. Hoje nós somos em 300 em Franca, mais ou menos. Por aí. Por aí. Olha quanto que aumenta a possibilidade do cara fazer negócio. Não, pois é. Não, e tem algumas especialidades que você não tem repetição. Até mesmo em equipes grandes é mais difícil. Então, por exemplo, colégio é mais difícil de ter. Não é uma oportunidade assim que vai ter em todos, que nem corretor de seguros, né? Que é para essa daninha. A gente brota do outro lugar, né? Mas, e aí, eu vejo esses empresários que eles não saem. Por mais que a sua equipe Imperador tenha 80 membros, ou maior, com 80 e poucos membros, você precisa sair. Uhum. Porque a regional tem 710. O BN Brasil tem mais de 16 mil. Passamos a França. Nós somos agora o 3º maior ambiente, né, do Brasil, do mundo, dentro do BNI, de quantidade de membros. Nós estamos com 16.500 e pouco. A gente é o 3º maior. A gente só pede para a Índia e para os Estados Unidos. Por pouco ainda, viu? Para a Índia é tipo 50 mil de diferença. E olha que a Índia tem 60 e poucos mil membros. Tem mais gente, né? Nossa, e olha que a População Índia, maior. pela população que tem... Mas assim, mesmo assim, a gente estava até brincando lá, né? O outro falou assim, beleza, agora somos 3º. Então agora é só mais 50, né? Para a gente fazer acontecer. Mas a gente cresceu. Então, assim, você tem a capacidade de expandir. Tem um membro em Ribeirão Preto que ele é especialista em dar aula de direção para habilitados. Aí você fala, nossa, mas aula de direção para habilitados? O cara já sabe dirigir, mas tem gente que tem medo. Tem gente que dirige errado e gasta combustível à toa. Isso é muito bom para quem tem frota. Ensinar os motoristas a dirigirem corretamente. Pô, economia. E aí eu
falava com a minha diretora, esse cara não vai sair daí? Vai ficar só aí? Quanto tempo ele tem? Ah, ele já tem 6 meses. Ele não foi visitar nenhuma outra equipe? Ele fala com ele. Aí eu comecei a ver ele nas equipes. Eu falei, pô, finalmente. Ele precisa visitar, porque quantos instrutores de direção para habilitados tem? Sinceramente, é a primeira vez que eu ouço falar nesse cargo. Pronto, tá aí, tá vendo? E é um cargo muito inteligente, uma ideia bacana que esse cara teve. Pois é. E aí, assim, ele não saía, agora ele começou a sair. Eu falei, ótimo, parabéns, é isso que tem que fazer. Então, os membros precisam se visitar. Até mesmo ir numa equipe onde já existe um corretor de seguros, eu preciso lá visitar. Não é que eu vá ficar caçando o membro, não. Eu tenho especialidades que eu não trabalho. Então, um membro de uma equipe chegou, da minha equipe, inclusive, que é o BNI Único, onde eu tenho meu representante, chegou e falou assim, Fernando, seguro transporte, o cara vai querer fazer seguro transporte. Eu falei, eu não faço, passa para essa pessoa. Eu não trabalho com seguro transporte. Pô, Fernando, não trabalho, por opção minha. Tudo bem, então o que eu faço? Eu pego aqui e falo, olha, esta pessoa, este empresário do ramo de seguro, a empresa dele é estruturada para atender transporte. Ele vai te atender. E é um membro BNI. Ou seja, aquele negócio não era seu, mas você já passou referência para um outro. Você já colaborou com o outro. Estou colaborando com o outro. Tá ali, tá lindo. O membro que tem a referência vai conseguir atender o cliente dele. É isso que me importa. Aí fala, mas você é diretor executivo. Não, tudo bem, mas é que para mim, eu preciso fazer isso. Eu não atendo. Eu não vou atender esse tipo de... Então, eu tenho uma parceria, eu tenho um amigo, eu tenho um outro corretor que eu estou ajudando. E ele vai ajudar outros. Não precisa me ajudar. Ele dificilmente vai me ajudar, porque a gente tem ramos concorrentes. Tudo bem. Vai ajudar outro, vai ajudar a equipe dele. Não tem problema nenhum, não. Vai movimentar a roda. Vai movimentar a roda. E, aliás, nesse tópico de visitar as equipes também, tem uma coisa muito bacana. Ó, pensa comigo. Colégio particular. Concorda comigo que o meu negócio é local. Se restringe a Franca. Sim. E algumas cidades que estiverem muito próximas. Nós temos alunos aqui de Patrocínio Paulista, tem de Pedregulho, tem de Cristais. Muito próxima. E a posição da sua unidade 2 é próxima ali do anel, fica muito fácil. Isso. Né? Nos dois casos, Patrocínio Paulista, nós temos uma unidade que é na entrada da cidade, para quem está vindo de patrocínio. E Cristais Paulista e Pedregulho, a mesma coisa. A unidade 1. Está chegando perto da unidade 1. Então, meu negócio é local. Mas eu não parei nisso. Eu entro no BNI Connect de tempos em tempos, aí eu faço uma varredura, faço uma pesquisa lá por colégios. Colégio, escola particular, escola, tal. Encontro aquelas pessoas e aí, conforme a minha agenda permite, eu chamo elas no WhatsApp, eu falo, vamos fazer um a um online? Né? Eu te chamo no Meet aí, ou você me chama, tal, pra gente fazer uma troca de experiências. As pessoas, todo mundo aceita. Claro. Todo mundo aceita, né? E aí, até uns 20 dias atrás, eu fiz um a um online com o Marcelo, lá de Barretos, do BNI Raízes. O Raízes é o grupo mais antigo, né? Isso. Agora a comitiva de Barretos tá chegando. Vai ter o comitivo, chegou. Isso. Conversei com o Marcelo, e o Marcelo, ele tá com uma dor que, assim, ele trabalha a educação infantil, então do berçário até o pré-2. E agora ele se viu num momento que ele está perdendo esses clientes que o aluno sai do pré-2 e vai para a primeira série. Ele não tem como atender. Exatamente. Ele está nesse momento que ele está com essa dor. O que eu faço? Eu aumento a escola? Não aumento a escola? E ele também... Você já passou por isso, né? Também é sócio com a esposa. Já passei por isso há 15 anos atrás, eu e a Larice. Falei para ele, cara, Barretos não é longe de Franca. Vê um dia na sua agenda que vai dar certo, pega a sua esposa, vem para cá, vem conhecer a nossa estrutura, nós vamos te contar a nossa história, todos os desafios que nós passamos, como que a gente fez para montar essas séries aqui. Você vai ver que, às vezes, o seu primeiro ano vai ser pouquinho aluno, vai ter, às vezes, 10 alunos, você vai falar assim, nossa, mas tão pouco? Mas, cara, é o seu primeiro ano atendendo aquela idade. Isso. E ela vai preenchendo os próximos anos. Ele falou, nossa, adorei essa ideia, vou chamar minha esposa, nós vamos aí sim. Eu até preciso cobrar dele se ele já conseguiu essa data para poder vir. Então, olha que bacana. O cara não é meu concorrente, mas eu estou abrindo as portas para ele com toda alegria para poder ajudar o cara a superar, né, essa dor do crescimento para o colégio dele. E vou te dar mais uma. Você passa a ter uma pessoa em Barretos que conhece a sua estrutura, conhece você. Quando ele tiver pessoas que estão saindo de Barretos e vindo morar em Franca com família, você tem um contato lá que vai falar, você vem para lá? Procura o mundo saber para colocar seus filhos, eu conheço o dono lá. Exatamente. Eu posso citar nomes? Pode. De casos aqui? Pode. Olha. Se não for caso de polícia, pode. Não, pode ficar tranquilo que a história é muito boa. Falei que eu tenho na planilha todos os 48 alunos que vieram através do BNI e tal.
Aí eu sei a quantidade que veio de cada grupo. Se eu não me engano, são 27 que vieram do Imperador, eu acho que 17 que vieram do Beni Maior, 5 vieram do Beni Multi. Teve um caso de 2 alunos, né, são irmãos, que a mãe bancária estava vindo de Ituverava para Franca. Ituverava. E ela tem um contato do Anderson, da Decor Life, aqui, né? O Anderson, sócio do Cadu. Sim. E aí ela conversando com o Anderson, tô indo para Franca, preciso de um colégio. O Anderson falou, conheço o cara certo. Vai lá conhecer o mundo do saber. Ela foi lá conhecer o colégio, foi muito bem recebida, gostou de tudo que ela viu, matriculou os 2 filhos dela no colégio. Olha que bacana. Que mundo que eu ia conhecer essa pessoa? Mas aí ela conversando com um amigo meu que já conhece o colégio, ele falou, vai no mundo do saber que você vai ser bem recebida, vai ser bem atendida. E agora, né, lá em Ituverava, tem uma equipe BNI. Tá começando, né? Tá começando? Já tá já começou. Já tem BNI 6, Winner. 7 meses, BNI Winner. Aham. Estão com 35, 36 membros lá. E agora, qual que é o benefício? É essa mobilidade que a gente tem hoje. Hoje eu estou morando aqui em Franca, estou indo para Ituverava para Franca, para Ribeirão Preto, faz com que a gente tenha pessoas das cidades nas outras. E aí eu conheço um bando de francano, eu conheço um bando de ituveraense, conheço um bando de barretense, sabe, de bebedouro. A gente vai conhecendo isso. E aí, quando eu tenho a oportunidade, eu consigo referenciar as empresas. E eles aqui, por exemplo, um amigo meu, um membro que ele é a família de Ituverava, por exemplo, ou de Franca, está em Ribeirão Preto agora. Ele é membro do BNI. Ele sabe que em Ituverava e em Franca tem equipes BNI. Ele tem familiar que mora em Ituverava ou Franca. Ele vai falar, cara, tudo que você precisar aí, você me avisa, tá? Porque eu tenho gente daí de Ituverava que vai atender. E olha só, eu fiz isso com uma cliente amiga minha que foi morar em Campo Grande. Fernando, estou indo mudar para Campo Grande e eu preciso então fazer os endossos dos seguros e tal. Eu falei, Campo Grande? O que você precisa aí em Campo Grande? Por quê? Não, porque eu consigo te atender aí. Atender como? Eu tenho um bando de conhecidos, empresários de qualidade, que na hora que eu contactar eles vão te atender. Você precisa do quê? Aí eu preciso de uma imobiliária, porque eu não estou conseguindo achar. Toma. Aí eu preciso de não sei o que lá. Toma. São membros de outra cidade. Então, eu conheço quem está indo para Campo Grande e eu sei que lá tem uma equipe BNI. Então, eu consigo ajudar eles lá daqui. E a mesma coisa acontece. Então, quando você sai da sua equipe e vai visitar outra equipe, seja na mesma cidade, ou seja em outra cidade, você está expandindo a sua visibilidade. Naquele momento, pode não dar renegócio, mas alguém vai falar, peraí, cara, você está indo para lá? Eu vou te indicar. Exatamente. Nós tocamos no gancho aqui da pessoa encontrar as especialidades no BNI Connect. Ainda tem aqueles que conseguem fazer negócio através de fronteiras, né? Sim. A Luciene tem um exemplo que ela usa muito como case, que ela fez negócio foi Portugal. Portugal. Olha que barato. Ela é de marcas e patentes aqui em Franca, atendeu uma pessoa lá de Portugal. Mas eu vou te falar, a gente tem aqui na nossa regional 2 empresas de marcas e patentes muito conhecidas dentro da equipe. A gente tem outros que fazem marcas e patentes, mas a gente tem a Identifix, né, da Lu, e a gente tem lá o do Chicalé agora. A Eternize, obrigado por lembrar, a Eternize. Você sabe que a Eternize e a Identifix são parceiras, porque a Lu é advogada, a Identifix e a Eternize, eles não são advogados e eles fazem negócio juntos. Olha que bacana. Porque eles se conheceram e a gente falava, nossa, os caras vão se bater. Não, eles fazem negócio juntos. Exato, são parceiros. São parceiros, isso que é legal. E é uma em Barretos e uma em Franca. Né? Então, até aqui dá para juntar e unir. Então, essa sua procura de falar, não, vou lá ajudar ele. Putz, é isso mesmo que a gente procura. Ele vai ficar extremamente grato quando você resolver essa dor dele. E aí, toda vez que ele conhecer alguém que está em Franca, que está procurando, um pai que fala, não, vou mudar para Franca, ou tem um amigo meu que mudou para Franca, ele vai falar, você conhece alguma escola lá de qualidade? Eu falo, eu conheço. Exato, é o que aconteceu com a gente. É o que aconteceu, já aconteceu. Já. E muitas vezes não é restrito a gente fazer negócios, não é restrito a pôr dinheiro no bolso. Sim. Em março do ano passado, a Larissa e as meninas, a gente foi passear em Foz do Iguaçu. Né? Tiramos 4 dias, fomos passear lá. Aí, bem antes de sair, eu tive uma ideia, pensei assim, nossa, vou procurar no Connect quem é lá de Foz. Né? Encontrei uma pessoa, deve ter muitas lá, mas aquela é do BNI, uma agência de viagens de Foz.
Chamei a pessoa no WhatsApp, ó, tô indo passar uns dias aí, vou passear com a família e tal. Me ajuda a montar um roteiro para poder aproveitar melhor meu tempo? Nossa, Pronto. foi um passeio e tanto. Ah lá. Eu não consegui encontrá-la pessoalmente, mas ela me passou, Regno, vai aqui, vai ali, vai. Tá horário para ir nessa atração é melhor, tá horário você vai nessa. Foi um passeio e tanto. Eu falei que eu entrei em agosto de 23. Em setembro, eu e a Larissa fomos fazer um curso, uma imersão lá em Campinas. Até o David e a Diana foram juntos também. Chamei o pessoal de Campinas lá pedindo uma referência de um restaurante, de alguém que fosse membro. Passaram pra gente um lugar também super bacana. Olha só, a gente não fica restrito a, tipo assim, o BNI é só para fazer negócio. Não. Eu posso encontrar N coisas ali pro dia a dia, que às vezes vão facilitar o meu dia, né? Isso. Igual esse caso da moça que fez para mim lá um roteiro de viagens em Foz, que foi top, foi muito bom. Mas é isso. É você utilizar. É o que a Lu falou, né? Uma caixa de ferramentas. Se você souber utilizar, você vai se dar bem. Esse que é o foco. Regno, estamos dando já a nossa hora. Infelizmente, o papo tá bom. O papo tá gostoso. Mas a gente precisa encerrar. Então, para poder encerrar, eu vou pedir para que você, aí, como eu tenho pedido para todos, né, que vem aqui, passar um recado para membro e para o não membro. Para o membro é o porquê que ele precisa se dedicar um pouco mais e qual que é o resultado que ele vai ter. E para o não membro é o porquê que ele ainda não virou membro. Bom, vamos lá. Recado para aquele que é membro, para a pessoa que às vezes não consegue achar uma brecha na agenda para poder fazer, né, o que a metodologia pede, que, gente, não é difícil, não é difícil, dá para fazer 1 a 1, dá para fazer online, né? Nossa, ó, recado para você, membro. Se você procurar lá no fundo, né, lá no fundo da sua agenda mental que você tem, você vai encontrar uma brecha para poder fazer os 1 a 1, para poder estudar, às vezes, tarde da noite, no fim de semana, para poder fazer o que a metodologia pede, pelo menos o mínimo. Que aí você vai se destacar, você vai criar sua reputação, você vai chegar num patamar como, olha, eu estou muito feliz hoje de ouvir os dois achando que eu era bem mais velho de casa. Isso é verdade. Eu estou no meio do processo da minha segunda renovação. Eu vou renovar pela segunda vez agora, né, daqui uns dias. Porque eu faço a metodologia. O meu departamento de compras do colégio já sabe. Se for possível, compra com membro do BNI. E não é pela referência, é para eu poder ajudar aquele meu parceiro, aquele membro. Seja no meu grupo, seja em outro grupo. Tanto que eu faço 1 a 1 com membros de outros grupos também. Eu visito outros grupos também. Tenho a maior alegria em fazer isso. E para aquele que não é membro, já estive no seu lugar, no momento que eu precisava crescer o colégio, e olha só, vou para a segunda renovação, meio de ano, que hoje é junho, temos já 48 alunos que vieram através do BNI. Tem muita escola por aí que não tem isso na sua grade toda, no seu quadro discente todo. Nós temos 48 alunos que vieram através do BNI. Foi, talvez, uma das melhores ideias que a minha esposa teve, né? Amor, vai lá conhecer aquele BNI do Pablo. Só perdendo para poder aceitar, te conhecer e casar com você, né? De fato. Essa ideia foi a melhor. Essa é imbatível. Essa não tem como superar. Mas ali, profissionalmente, para crescer o colégio, foi a melhor ideia. Tanto que eu comecei brincando, falando que eu tenho BNI na veia. Gente, não me vejo fora do BNI mais. O BNI chegou no momento do colégio, no momento perfeito. Entrei em agosto, em setembro nós começamos o contrato para reformar o prédio, para começar as aulas em segunda-feira, para começar as aulas em janeiro, então tinha pouquíssimo tempo, e aí eu consumi muita coisa do BNI, e o quanto eu fui bem atendido. Naquele primeiro momento, esse pessoal da construção civil, nossa, me abraçaram e fizeram a escola ser aquele sucesso que ela é hoje. Então, eu acho que o recado para quem não é membro é só vem ver. Vem conhecer. Vem conhecer, vem conhecer e depois você vai entender um pouquinho. Vem tomar um café com a gente. Vem tomar um café com a gente. Regno, obrigado, viu, pela sua presença, pelo tempo aí que você dedicou para a gente. Obrigado por todo esse envolvimento, né? Realmente, eu realmente achava que já tinha uns 6 anos. Acho que você deve ter me falado já, mas a sua presença é tão grande ali, a sua visibilidade, que a gente achava que tinha mais tempo mesmo já de casa. Obrigado por essa dedicação, por esse carinho, pelo seu amor que você tem. Não pelo BNI, mas sim pela sua equipe, pela metodologia. Acho que isso que é o mais importante, né? Espero que isso seja por muitos longos anos e que realmente você ali conseguiu se tornar um pilar para a sua equipe mesmo, né? Então eu tenho que te agradecer.
Viu? Muito Bah, obrigado. eu que agradeço pelo espaço, por poder vir aqui falar com tanta paixão que eu falo do Beni, né? Até a Larissa fala, nossa, quando o Regno fala do Beni, os olhinhos dele brilham, e brilham de verdade. Quando eu falo do Beni e quando eu falo do colégio, meus olhos brilham, de verdade. Agradecer meu querido padrinho Pablo Magela, esse é o cara, veio na hora certa mesmo, né? Foi o momento certo. Então, agradecer novamente e, se Deus quiser, a gente, né, vou agora para essa segunda renovação e virão outras aí pela frente ainda. Regno, obrigado mesmo. Realmente obrigado mesmo. E valeu, gente.